Boa tarde a todos que assistem o canal. Mais uma vez estamos aqui para fazer uma análise do quadro político atual do Brasil, nesta atual fase em que passa a nação. Eu sou Américo Guedes, quem já me conhece, e esse aqui é o professor Jerônimo Lucena, doutor em matemática e física e diretor do Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro durante 10 anos. Nosso debate de hoje, nós vamos enfatizar aqui o posicionamento do STF, do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário, dos políticos e do Estado em si. Esse Estado que está aí, diante do funcionamento das leis e da justiça no Brasil. Como a justiça funciona? Como você acha que a justiça funciona? Ela age corretamente? Ela é imparcial? Ela usa dois pesos e duas medidas? Bem, nós não vamos aqui atacar fulano, beltrano ou cicrano. Nós vamos fazer uma análise crítica de acordo com a realidade. Deixando claro, para começar, como o professor diz aqui, nós vivemos num país em que as leis são fantasiosas. O que quer dizer isso? Como ele já citou várias vezes aqui. A lei funciona para quem convém. Quando convém, principalmente com relação aos políticos que administram o poder público no Brasil. E uma vez um famoso cantor e compositor que foi caçado e perseguido durante a ditadura militar, Geraldo Vandré, foi muito famoso com aquela música, né? Para não dizer que não falei das flores. Ele foi entrevistado numa revista famosa aí que eu não lembro o nome, e ele disse assim durante a entrevista. Perguntaram a ele se ele era realmente advogado. E ele disse assim: eu sou advogado num país onde a lei não funciona. Isso não faz sentido. Então eu não gosto que me chame de advogado, nem gosto de dizer que eu sou advogado. Palavra do senhor Geraldo Vandré. Mas mesmo assim nós vamos fazer, eu particularmente vou fazer um destaque aqui, apesar da lei, a lei funcionar como ele disse, né, como o professor já citou aqui. Infelizmente a gente vê aí, né, nós tivemos um caso recente na mídia, um ministro do Supremo Tribunal Federal soltou um narcotraficante internacional, elemento de alta periculosidade, não é bandido comum, é considerado terrorista. O caso do André do Rap. Não precisa eu falar mais nada. Mas mesmo assim, a gente está num país onde a lei e a justiça usam dois pesos e duas medidas, eu gostaria de citar uma coisa e deixar bem claro aqui. Todas as vezes que nós fazemos um debate aqui, seja eu, o professor Jerônimo aqui, nós estamos amparados por um artigo da Constituição Federal, o artigo 5º, o inciso 4 e o inciso 9, que resumem o seguinte: é livre a manifestação do pensamento sendo vedado, ou seja, proibido o anonimato. E é livre a expressão da atividade intelectual, artística ou científica e de comunicação, independente de censura ou licença. E por atividade de comunicação nós temos a comunicação oral e a comunicação escrita. No caso aqui, a comunicação oral através do vídeo. E nós defendemos aqui, qualquer que seja o assunto, se você ainda não está acostumado a assistir o canal do professor, todos os vídeos que você vê, que você assistia, e vê ele colocando várias questões, e os que eu participo, tudo que ele defende e eu defendo particularmente e assumo publicamente, se resume no artigo 3º da Constituição Federal e no artigo 205, que se resume no seguinte: a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito que tem por objetivos principais a cidadania, a liberdade de expressão, erradicar a pobreza,
promover a igualdade social, uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais equitativa, ou seja, mais justa, em que a justiça funcione igualmente para todos. E mais particularmente o artigo 205, ele exalta a educação como dever primordial do Estado. Eu estou falando do Estado-nação, do Estado democrático de direito, não do Estado membro da União, caso de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e por outros estados aí. Então o artigo 205 ele exalta como dever primordial do Estado a educação, promover a educação junto com a família. Para quê? Com que finalidade? Preparar o cidadão desde criança para exercer a cidadania. O que é a cidadania? O livre exercício dos direitos e deveres políticos e civis, para que aquela criança se transforme num adulto de bem, uma pessoa de bem, um cidadão de bem, e qualificar aquela criança para o mercado de trabalho. É isso que resume esses dois artigos aqui, que nós defendemos, o artigo 3º e o artigo 205 da Constituição Federal. Então, dentro disso que eu acabei de falar agora, nós vamos debater hoje a questão do STF, o posicionamento político do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário, dos políticos, diante de algumas questões graves, delicadas e importantes e de interesse de todos nós brasileiros, independente do nível de classe social. Como? Não, vai um de cada vez. Vai mudar pau e tal, aí fala. Por exemplo, a questão da entrega do patrimônio público às multinacionais, da soberania nacional e por aí vai. Vamos começar aqui. Tópico número 1. STF. Atuação do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não executa as leis como deveria. Quando atua, intervém para julgar de acordo com seus próprios interesses ou de acordo com os interesses e conveniências políticas e socioeconômicas das classes dominantes, das oligarquias e de políticos com os quais tem interesses ou acordos em comum, que não são do conhecimento da população, ou seja, fazem as coisas por baixo dos panos, como a gente pode falar na linguagem popular. Esse é o nosso primeiro tópico de hoje. Com a palavra, professor Jerônimo Lucena. Muito bem. Eu queria ler um pensamento aqui que diz o seguinte: os heróis em sua maioria morrem lutando. Só os covardes é que em sua maioria que vivem e que sobreviveram tentam se mostrar como os vencedores de uma vitória suja e que na verdade nunca tiveram honestamente. Isto é próprio dos canalhas e psicopatas que são desprezados pela humanidade. É isso o que a gente tem que observar, o que acontece no mundo de hoje. Eu vou me referir aqui a 5 pontos, a gente vai detalhando de acordo com o que está ali. São 5 pontos que diz o seguinte, olha só. Tem um detalhe interessante. Nós temos uma justiça que não anda. Ela não anda. E ainda assim, qual é o expediente da justiça que você sabe que é hoje? Uma justiça que abre às 11 horas do dia, né? Ela abre às 11 horas do dia, e às 16, 17 horas está encerrado sua atividade. Aí talvez até alguém diga assim para mim, não, mas o juiz ele trabalha até meia-noite, tem processo que termina até meia-noite, porque essa é a continuação do que já iniciou por volta das 4 horas, 5 horas. Porque a partir dali não tem mais nenhum novo atendimento. Então, na prática, essa justiça ela funciona para a gente de segunda a sexta. Tem um detalhe também interessante,
ele falou do Supremo ali. O Supremo, assim como os deputados, todo mundo sabe que deputados e senadores não trabalham nem segunda nem terça. Né? Eles não trabalham nem segunda nem terça. Sexta-feira eles dizem que tem que vir para o estado dele, e na segunda ele diz que sai na segunda para vir para a Câmara. Então não tem trabalho nem segunda nem sexta-feira. O Supremo, ele copiou a mesma coisa. Chega toda sexta-feira, tem uma abobrinha lá, comemorando não sei quem, que morreu no dia não sei de quando, no século XX, do pensador tal. Tudo coisa que na prática não nos interessa em nada. E na segunda-feira, também não tem nenhuma audiência, eles chegam alguma hora, quando aparecem. Chegam 1 ou 2 ou 3 vezes, não aparece ninguém. Em resumo, Supremo Tribunal Federal também só trabalha de segunda, de terça a quinta-feira. Igual deputado, igualzinho a deputado. Terceiro ponto, a gente vai aprofundar mais nisso, estou só falando. Nós tivemos um exemplo aí do Erdogan, da Turquia, todo mundo deve ter acompanhado isso, que ele botou 700, ele botou quase mais de 5 mil funcionários na rua, e só de juízes ele botou 700 juízes na rua, que estava ajudando a atrair a pátria, como acontece hoje. Quem é que não está vendo aí o Supremo autorizar o governo federal a vender qualquer patrimônio público sem nenhuma licitação? Exemplo agora mais imediato, Petrobras. A Petrobras está sendo destruída de acordo com o interesse do que o Supremo autorizou. Então quer dizer que nós temos um Supremo Federal que ele se mete em tudo hoje. E contra o país. Ele manda prender o político, ele manda prender o cidadão inocente, a revelia. Né? Nós tivemos aqui, vou dar aqui um outro exemplo aqui agora prático que aconteceu. Um juiz de Alagoas mandou caçar um diploma do Lula. Ele mandou caçar porque um candidato a vereador do PSDB pediu que caçasse. Ele foi lá, caçou. Aí depois ele viu a merda que ele fez. Vamos no popular, a merda que ele fez. Aí pegou, recuou, disse que se enganou, pediu desculpa. Peraí, não tem nada de desculpa, não, a merda já foi feita e você foi desmoralizado. Aí eu mando prender você, da minha vontade, da minha cabeça, aí depois não desculpa por ter te prendido. Que porra é essa? Abuso de poder. Não, além do abuso de poder, é simplesmente o cara fazer o que quer. E não tem nenhuma punição para ele. Quer dizer, eu costumo dizer que juízes, eles não são igual a Deus. Eles se julgam maiores do que Deus. Se eles pudessem, eles jogavam Deus na cadeia. O resumo da ópera é isso. Muito bem. E um terceiro detalhe que eu quero frisar é o seguinte: juiz não precisa de diploma nenhum. Se o próprio juiz faz o que está na sua cabeça, para que você vai se formar em direito? E tem um detalhe seguinte também, não sei se o cidadão sabe, isso está na Constituição, que o camarada, para ser ministro do Supremo, não precisa de formação nenhuma. Que é um absurdo. Não precisa de formação nenhuma. Qualquer formação que você tiver, o presidente nomear você, você vai ser ministro. É por isso que nós temos essa merda que está aí. Não, nós temos um caso de uma desembargadora aí, que foi nomeada pelo ministro, um dos ministros do Supremo Tribunal, que eu não lembro, não me recordo o nome no momento. Foi noticiado isso na mídia aí, há uns meses atrás. Ela, muito mal formada em Direito, mas não concursou, não prestou concurso para ser juíza e foi nomeada desembargadora. Isso é um absurdo. O Delanhol, outros casos. O Delanhol não era para ter sido procurador, foi procurador porque a família é influente, isso está na mídia, pode procurar no YouTube isso, a família é influente, conseguiu que empossasse que ele não tinha tempo nenhum de experiência, como ele estava só formado, e virou um concurseiro e passou, não tinha experiência nem como advogado, e virou procurador por força da própria justiça. Quer dizer, é uma instituição puramente corporativa. Ela faz o que quer, não há lei para a justiça. Muito bem. Então, olha só. Então, eu quero detalhar aqui
né? Eu quero detalhar aqui, como primeiro ponto, o seguinte. Essa é a questão fundamental número 1. Tá? Você veja bem, o que significa hoje a justiça? A justiça no país. Eu vou pegar esse teu exemplo aí prático, que você falou do André do Rap, mas esquece o cara, esquece que ele é bandido. Agora foi mostrado uma coisa, ali ninguém viu. Esse é o nosso problema. Vem lá uma Rede Globo da vida, uma Record da vida, uma mídia da vida, uns YouTube da vida que muitas vezes botam uma porrada de abobrinha. O que é de direito, de fato, muitas vezes o YouTube não deixa rolar, essa é uma realidade. Não vamos não omitir disso não. O que há mais restrições hoje, o YouTube faz muita restrição. Até numa palavra que você fala aqui no vídeo, ele corta ou tira a remuneração do vídeo, por aí vai. É por isso que eu não me preocupo com essa porra. Contar com a remuneração do YouTube, amigo, você vai morrer de fome. A não ser que você faça vídeo abobrinha. Eu não consigo fazer vídeo abobrinha, então não posso me preocupar com remuneração. Mas a verdade é o seguinte, o ponto que eu quero focar é o seguinte. Então o que você, como é que esse poder judiciário ele é constituído? Aí você vê só, olha só, você tem a primeira instância, a segunda instância, tem os tribunais superiores e tem uma Supremo Tribunal Federal, que é chamada última instância. Então, olha só, veja bem, o que é isso então? O que é isso aí? Como é que você vê isso aqui? Isso é aquele negócio que o cara vai para um quartel, segundo tenente, primeiro tenente, capitão tenente, é isso? Isso é o que? Uma hierarquia? Para todos dizerem a mesma coisa ou errarem da mesma maneira e a sociedade não ter simplesmente como puni-los em nada? Porque ninguém pune o juiz. Ninguém pune o procurador. Então vamos aqui para o André, voltando no caso do André do Rap aí que você falou. Muito bem. Qual foi o detalhe que não foi observado aí? Olha só. Eu não sei se quem está me ouvindo sabe, mas 40% das pessoas que estão presas não deveriam estar presas. Não deveriam estar presas. Não sou eu que falo, não. Isso já foi mostrado centenas de vezes na televisão. 40% dos presos hoje não deveriam estar presos. E por que estão presos? Porque você é delegado, né? Porque o delegado também tem ordem de prisão. Ele manda te prender por um flagrante que muitas vezes não comprova nada, é pura suspeita. Quantas pessoas nós sabemos que estão na cadeia, não fizeram, porra, depois de 2 ou 3 anos, é que vão se concluir que o cara cometeu algum crime. Fora os flagrantes forjados. Exatamente. Em vários casos. Exatamente. Então, olha só, o que o Marco Aurélio fez? O que se tentou impregnar foi o seguinte, essa é uma sociedade perversa que nós temos. Nós temos uma sociedade que ela tenta desvirtuar as coisas, mas não mostra o essencial. O que foi o essencial que o Marco Aurélio fez? Ele falou, se tem 90 dias, o juiz não consegue provar porque aquele cara está preso, tem que soltar. Ah, mas aquela é isso que não me interessa, a lei é essa. E o próprio juiz, dito pelo próprio Marco Aurélio, falou que ele deveria ter revisado e não rever. Vamos popular, ele está pouco ligando que o cara está preso ou não está preso. O juiz não está preocupado se o cara está preso 90, 6 dias, 10 anos, que se dane. Vamos popular, vou parar com essa abobrinha. Então justamente o que o Marco Aurélio demonstrou? Ele demonstrou um ponto fundamental. O cara é preso, fica a critério de quando algum juiz, algum milagre acontecer, e lá, olha, o caso do seu Joaquim aqui, ele está preso injustamente, vamos soltar, porque ele próprio não vê o processo, não averigua. Vou dizer uma coisa aqui para você aqui. Vou dizer uma coisa aqui para você que é real, que você não sabe. Por que o juiz não gosta de penas alternativas? Por quê? Você sabe por que ele não gosta de penas alternativas? Por que ele não gosta? Você não sabe por quê, né? Porque ele tem que ficar policiando. Mais trabalho. Vamos imaginar. É mais trabalho. Ele não quer isso. É mais trabalho. Ele não quer isso. Está lá para ganhar dinheiro, não está para fazer justiça. Se a justiça nesse país tivesse para fazer alguma coisa, tem uma prova real do que aconteceu, aí ficou lá guerra entre eles. Quer dizer, eles próprios não se entendem.
É que eu falo para você, para que juiz precisa ser formado em alguma coisa? Não tem que ser formado em nada. Não sou eu que falo isso, não. Tá aí essa merda desse faz que o brasileiro gosta de copiar dos Estados Unidos. Juiz é politicamente nomeado. Então que se faça essa porra aqui. Em alguns estados americanos, eleito. Exatamente. Exatamente. O procurador também. O procurador. O delegado de polícia, o chefe eleito. Xerife. E detalhe, por cédula, não é por urna eletrônica não, é por cédula. Só no Brasil que existe urna eletrônica. É isso aí. Então olha só. Então vamos ver aqui o seguinte, olha só. Vamos lá, pessoal. Vamos botar a coisa a limpo, porque vamos parar com essa historinha, né? Então, moral da história. O cara soltou ele baseado dentro da lei. Agora, como seu presidente Fux, junto com os outros ministros que voltaram com o seu Fux, é tão burguês quanto qualquer outro, não, está desmoralizando o Supremo, vai contra. Que moral tem o Supremo? Qual é a moral que tem o Supremo de autorizar a vender qualquer empresa pública e destruir a Petrobras? Qual é o Supremo que tem moral? Vamos falar sobre aí o cara falou assim, não, que o Bolsonaro agora nomeou Cássio, que era inadequado. Inadequado porque o Supremo Tribunal não é exemplo de nada. Hoje, para a nação, não é exemplo de nada. Vamos falar sobre isso, hein? Quer colocar alguma coisa, coloca. Quer colocar alguma coisa, coloca aí, dentro disso aí. Pode colocar. Não, eu quero colocar aqui o seguinte, essa questão aí da soltura do André do Rep, por exemplo, depois que o senhor Fux, o seu excelentíssimo senhor Fux se manifestou, tinha que ter feito isso antes, porque o que está em questão aí não é só a interpretação do juiz, a negligência do juiz, sei lá o que, como o professor acabou de citar aqui, não. O que está em questão é a segurança nacional, a segurança pública, a segurança do povo. Como é que um magistrado solta um elemento de altíssima periculosidade, procurado internacionalmente, peraí. caçado em todo mundo? Peraí, o foco não é esse, Américo. O foco não é esse. O foco não é esse. O foco é que o cara está dentro da lei. Esquece o cara. Tá, que esteja agindo dentro da lei. Peraí, o foco é dentro da lei. E eu citei como exemplo que tem muitas pessoas que estão na situação dele que estão lá preso, cara. Fora, não, é uma coisa. Pergunta se o Fux vai mandar rever. Não, disse que detalhe. Pergunta. E com detalhe. Fora os que já cumpriram pena e estão presos. 5 anos esperando alvará de soltura. Isso aí. 5 anos. Ainda estão presos. Entendeu? A própria Carmelúcia, quando era presidente, ela fez um mutirão. Soltou não sei quantos mil presos. Estavam soltos há 5 anos, esperando a liberdade. Há 5 anos estavam esperando. Quer dizer, isso é um país de pena de morte descarada, cretina e ordinária. Muito bem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, acrescentando ainda nesse fato é o seguinte, olha só, vamos dizer assim, nós tivemos o exemplo aí do cara que mandou caçar o diploma aí do honoris causa aí do Lula, nós tivemos aquela juíza que sentenciou o cara porque o cara é racista. O cara é negro. O cara é negro. Só porque o cara era negro? Nós tivemos... negro é bandido. Não. Que país é esse, cara? Exatamente. Que país é esse? Exatamente. Então olha só, para falar em negro, vamos até acrescentar mais um detalhe aí. Muito bem. Você sabe quantos... A lei, parece que é a Lei K.O., que é da racismo. Lei Federal, vou citar a teoria, foi bom o professor falar assim. Lei Federal 7.716/89, artigo 20. Então olha só. É crime, discriminação racial, opção sexual, então olha só, origem étnica e por aí vai. Então olha só, se você pegar... Consulta lá. Pera aí, então vamos botar 1990? Vamos botar 1990, então tem 30 anos. Você sabe quantas pessoas foram punidas na prática por racismo hoje? Na prática? Eu não conheço ninguém. 2%. 98%. Não, me mostra um famoso, um grandão aí. Não é grandão não. Não é grandão não. É porque a própria justiça, ela é preconceituosa. Vou dizer uma coisa para você. Olha, eu frequento o judiciário, assim, no meu tempo de vida, eu já fui várias vezes no judiciário. Várias vezes.
lá para processo, separação, vara de família, e por aí defensoria, por uma porrada de coisa, como qualquer cidadão, até para você brigar por defeito na geladeira, então você também vai à justiça. Vai lá na audiência com o juiz, celular, o cara já processei a vivo e por aí vai. Em resumo, moral da história, qual é o cidadão que já não foi, pelo menos um cidadão que tenha, vamos dizer, 30 anos, pelo menos foi umas 20 vezes na justiça? É muito difícil, principalmente hoje. Não é coisa de porrada, de agressão, não. É às vezes o direito do consumidor. Prova disso é a penca de processo acumulado na justiça, parados. Exatamente. E parados. Exatamente. Então pergunta a você, vou fazer uma coisa para você. Quantos defensores negros você conheceu? Eu não conheci nenhum. Nem eu. Quantos juízes negros você já conheceu? Eu não Pra conheci dizer a nenhum. verdade, eu Não conheci conheci nenhum. uma única. Eu não conheci Uma nenhum. única numa reportagem, eu conheci. Uma única por televisão, não pessoalmente. Numa reportagem num canal de TV aberta que eu não lembro, não me recordo no momento, já tem uns anos isso. É uma senhora já negra mesmo, negra, juíza. E eu achei até engraçado que teve determinadas partes do processo que o advogado foi questionar uma argumentação com ela e ela chegou até a usar um pouco de gíria. Eu achei até engraçado, mas eu gostei, juíza negra. Mas é tipo assim, de 10, se você tirar 2 é muito. Então peraí, então em resumo. Mas você viu aquele caso da juíza que mandou aprender uma advogada negra, algemar. Eu ia falar isso agora. Isso é o maior. Uma advogada negra estava ali fazendo o procedimento correto. E a juíza lá, branquinha, lourinha lá, e não gostou, não sei em que ela se baseou, em que lei ela se baseou, mandou prender, algemar a advogada, porque a advogada era negra. Isso é um absurdo, cara. Não. Que país é esse? Exatamente. Aí vem um monte de gente, não existe racismo no Brasil, é o país da diversidade. Pô, dá vontade de xingar um palavrão aqui, diversidade é o cacete. Para não dizer um palavrão maior. O racismo existe. E existe de forma velada, disfarçada e às vezes escancarada. Então deixa eu só dizer olha só, deixa eu só dizer para você uma coisa aqui. Vamos dizer o que é justiça de fato. Tá? Quando o Estado romano ele resolveu combater aqueles que se rebelavam contra os imperadores romanos, o que ele fez? Ele criou um exército. Para reprimir. Para reprimir. Muito bem. O que é o judiciário? O judiciário, ele é uma extensão do braço armado que protege o Estado. A justiça hoje, ela não protege o cidadão, ela não defende o cidadão, é ilusão. Aí o cara fala assim, não, mas é que eu sei que eu não sei. Claro, tá, tudo bem, mas olha só, usando os seus números, de 10, você pega 2 ou 3 que foram beneficiados pela justiça. E tiveram que ralar muito para chegar lá. E 7, não estou falando de ser membro de judiciário, estou falando que são juízes negros, juízes negros. Não estou falando do fato, falando no caso de ser juiz, não, eu estou falando do fato em si, de ser atendido pela justiça. Tinha um provérbio muito, muito interessante, que a justiça gostava de dizer, falava assim, a justiça tarda, mas não falha. Se já chegou tarde, amigo, já falhou. Quantas pessoas morrem sem ver o direito daquilo que ganharam? Eu vou citar aqui um exemplo, eu próprio. Eu processei 2 escolas para receber indenização, sentenciada a causa, já vai fazer mais de 20 anos, não vi R$1. Vai dar quando? Quando eu morrer? Então o direito serviu para você? Para o seu filho. Não, peraí, não é para o meu filho. Não foi você que tinha a causa acionada? Então o direito é seu. Por que seu filho tem que receber? E dentro disso aí... Percebeu? Você não adquiriu o direito. Não estou falando que não tem que dar para o seu filho, não. Você entende. Eu estou falando que é você que tinha que receber. Então a justiça que trabalhasse para lhe dar o seu direito em vida. No entanto, não é assim que acontece. E centenas de pessoas que morrem não vê o seu dinheiro.
Entendeu? Então, eu uma vez lá no governo